Olá, bom dia, graça e paz, amém? Dando continuidade aos nossos vídeos comentados, chegamos à primeira carta de Pedro, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 12, amém? O apóstolo dá motivos por que escreveu essa carta. Então, como vocês sabem, a doutrina falsa estava entrando na igreja, os falsos mestres estavam no seu seio e Pedro aqui escreve para corrigir, né? Então ele vem trazer essas advertências, amém? E as fontes do conhecimento salvador, que é a própria Escritura, né? O testemunho dos apóstolos, que foram testemunhas oculares da glória de Cristo, os versos de 12 a 18, e do 19 ao 31, o testemunho dos profetas, ou seja, os apóstolos tinham que fundamentar o seu ensino em cima da revelação das Escrituras ou das palavras do Antigo Testamento. Porém, com a revelação de Cristo, né? Porque Cristo havia cumprido a lei, Cristo já havia morrido pelos nossos pecados, já havia ressuscitado dentre os mortos, já tinha iniciado a dispensação da graça, já tinha derramado do Espírito Santo sobre todos, homens, mulheres, servos, livres, judeus e gentios. Então, realmente era uma mudança muito radical. Porém, se fazia necessário ancorar os ensinos no equilíbrio, né, da plenitude das Escrituras, e não somente em cima de pontos específicos. Então, o testemunho dos profetas. Além disso, o apóstolo apela para a inspiração dos profetas na confirmação da sua doutrina. Ele afirma: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ele reconheceu como verdade primordial que a profecia não é originada do próprio profeta, nem tampouco se limita aos tempos da profecia. A profecia foi dada a ele, como foi dada a nós. Pedro e os seus companheiros não seguiram fábulas artificialmente compostas. Foram guiados nas suas declarações proféticas pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que inspira, ele é aquele que instrui. E nós precisamos entender isso. Por isso que ele diz aqui no versículo 12: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que, a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, tinha algo que era necessário que fosse a firmeza dos crentes, amém? A firmeza dos ouvintes. Então, Pedro, através do relacionamento com Jesus, ele foi entendendo e foi compreendendo e foi discernindo a revelação da antiga aliança, amém? E estabelecendo a nova aliança, amém? Com novos valores, mas no mesmo fundamento. Sempre foi o amor, o desejo de Deus, irmãos, e o mandamento de Deus, amém? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, né, como a ti mesmo. Jesus disse que de tudo isso derivava todos os mandamentos e a lei. Porém, na nova aliança, nós devemos amar o próximo como Jesus nos amou. E para isso nós precisamos entender esse amor fraternal que ele fala, amém? Então isso vai proceder da nossa relação com Deus e da natureza divina que foi formada em nós, amém? Porque ao nascer de novo, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele derramou o amor de Deus em nossos corações, amém? E também através da profecia, que é a palavra, né? Pedro vai dizer aqui que não foi através de fábulas engenhosamente inventadas, não. O conhecimento e o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo realmente foi algo real. E a profecia e a suficiência da palavra de Deus, ela é essencial, amém? Ela é fundamental.
Então, quando Pedro estimulou os crentes a falar de acordo com os oráculos de Deus, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, ele claramente não quis dizer que essa verbalização de palavras emitidas pelo Espírito Santo substituísse a pregação e a doutrina da palavra de Deus. Esse texto mostra a importância relativa das palavras proféticas ou experiências que recebemos comparado com as Escrituras em si. Aqui, o apóstolo compara sua própria experiência com Jesus no Monte da Transfiguração à fiel profecia das Escrituras Sagradas. Ele chama a palavra das Escrituras de sagradas e, assim, apresenta um ponto dramático para a nossa compreensão através de toda a história da igreja. Se a experiência de Pedro com o próprio Jesus é considerada por Pedro como subordinada à palavra confirmada das Escrituras, temos tanto uma diretriz como uma declaração definitiva. A diretriz de que nenhuma experiência possui maior autoridade do que a palavra de Deus. Isto não deve desanimar nossas experiências com as obras do Espírito de Deus, em poder ou em bênção, mas simplesmente nos relembrar do lugar relativo de cada tipo de palavra em nossos valores. Também há uma declaração definitiva aqui. Muitos dos que fazem pergunta hoje em dia sobre se nós, que acolhemos a operação do dom da profecia, o fazemos devido à falta de persuasão em relação à suficiência da palavra de Deus. Em outras palavras, acreditamos que a Bíblia contém tudo o que precisamos sobre a salvação, pela fé e para a vida obediente? É claro, para o crente da Bíblia, isso não só está em dúvida, pois no espírito e na verdade prática das palavras de Pedro, não há qualquer comparação entre a eterna palavra de Deus e as palavras atuais de declaração profética. Profecias são mostradas adequadas e biblicamente como desejáveis. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 14, 1. As profecias também são úteis nos versículos de 3 e 5 de 1 Coríntios 14. Mas o ensino das Escrituras Sagradas é definitivo, é a autoridade máxima, sendo mais desejável do que o ouro, a eterna palavra de Deus. Amém? E é muito importante nós entendermos isso, né? Como está escrito no Salmo 19, os versículos de 7 ao 11, quando o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Amém? Então veja a importância que nós devemos dar à palavra escrita de Deus. Isso não quer dizer que nós não devemos buscar a palavra revelada de Deus. Não, é através da palavra escrita que nós encontramos a palavra revelada. Qual a diferença? A palavra escrita ela foi estabelecida para nos dar segurança, porque ela é única, ela não muda, ela permanece para sempre, como Deus falou em Jeremias. Ele disse: o que é que tu viste? Jeremias disse: eu vi uma vara de amoreira. Ele disse: tu viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ou como Jesus, que disse que céus e terra passarão, mas as suas palavras jamais passará. Porém, quando nós estamos lendo a Bíblia, é claro que o Espírito Santo vai vivificar aquela palavra em momentos específicos da nossa vida ou na mensagem que nós temos para as pessoas. Amém? Mas precisamos manter sempre o equilíbrio. Se tiver que optar entre uma experiência que você teve com Deus e a eterna palavra de Deus, nós precisamos ficar com a palavra e avaliar a experiência de forma que não venhamos a desobedecer a palavra de Deus ou tirada do seu contexto. Porque fazendo isso, nós poderemos cair no erro que Pedro aqui está combatendo, seja do ensino herético e errado, seja do comportamento distorcido e quebrado que os falsos mestres desenvolviam naquele tempo. Eu espero que essa palavra de hoje
tenha trazido edificação e tenha trazido para você também essa necessidade do conhecimento da palavra escrita, mas nunca desprezar a experiência do andar com Deus. Amém? Então, hoje à noite, nós temos o nosso culto da família e estaremos transmitindo ao vivo através das nossas redes sociais, direto do Ministério Internacional Casa do Oleiro. Desejo um excelente dia para você, para a sua família. Amém? Se proteja, se guarde, que Deus possa nos guardar e nos proteger nesses tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo. Um grande abraço e até amanhã. Que Deus te abençoe.